como o desenvolvimento pessoal pode estar atrasando a sua vida. Pode parecer contraintuitivo, eu sei, mas calma que eu vou chegar lá. Imagina que você passou parte da sua juventude não ligando muito para estruturar hábitos e se cercar de uma cultura que te leve para um outro patamar na sua vida. Você passou muita parte da sua juventude em branco, simplesmente vivendo no automático. Só que chega o momento da epifania que você entende que deve investir nisso tudo, que você, na verdade, perdeu muito tempo da sua rotina e que agora é hora de retomar. E nesse sentido, você acaba então começando a se cercar desses símbolos de alto valor para evoluir na carreira, na profissão, na sua vida prática. Então você começa a consumir podcasts, livros, listas de leituras orientadas, enfim. Inclusive, seguir influenciador aqui, canal ali, página aqui, e você começa a se cercar desse mar teórico que vai te dar a bagagem para você mudar a sua vida. Mas você começa a perceber que depois de alguns anos consumindo esse tipo de conteúdo, talvez a sua vida não tenha mudado tanto assim. E aqui está um dos principais erros daquele que consome esse tipo de conteúdo. É simplesmente afundar-se na teoria. Porque o que deveria ser apenas uma dica para você em seguida colocar em prática acaba se tornando o motivacional diário, aquela dose de ânimo para viver o dia de hoje e não para planejar o dia de amanhã. Essa pergunta me veio quando eu abri uma caixa de Instagram e esse seguidor acabou perguntando: Ricardo, quais livros eu deveria ler que não estão catalogados entre os mais populares? Ele me pediu a indicação de um livro de desenvolvimento pessoal que não estava catalogado entre os best-sellers, enfim, ele queria o hack dos hacks, aquele que não está na superfície. Aquela ponta que falta para ele mudar a vida dele, que não é muito falada nos livros mais mainstream. E a minha resposta foi o seguinte: ao invés de se preocupar em ler mais livros daquilo que você não praticou, por que você não coloca o básico em ordem e em prática na sua vida? Buscar novos hacks, novas listas de tarefas e coisas assim, para quem já está com bastante informação, o problema não é a informação. O problema é o ordenamento dessa informação e colocá-la em prática. Mas muitos param por aí. Muitos param no consumo da teoria e não conseguem transformar essa coisa que tem na cabeça em uma ideia real na sua vida cotidiana. Como acordar mais cedo, como desenvolver disciplina, como ser mais produtivo, como acabar com tal hábito ou tal consumo. Talvez você esteja na 10ª leitura de livros como, por exemplo, O Milagre da Manhã, Hábitos Atômicos ou 12 Regras para a Vida. Mas quanto disso já se transformou em vida real? O quanto disso você conseguiu sistematizar e simplesmente começar a praticar, sem muita burocracia? Ou o excesso de teoria está afogando a sua vontade e tornando cada vez mais difícil de evoluir? Um exemplo, vamos supor que você, como um homem, quer parar com o hábito da pornografia. E aí você começa a consumir conteúdos que dão passo a passo ou dicas gerais de como parar com esse hábito. Alguns deles vão dizer para você mudar as coisas de lugar na sua casa, para quebrar algum padrão na sua rotina. Outros vão dizer para você não dormir com o celular perto de você, trocar por um despertador ou algo assim, para que você não tenha um reflexo noturno de pegar o celular e acabar consumindo, porque o ambiente e a situação propícia com aquele hábito consolidado pode fazer você repetir maneirismos sem que você pense muito. Ou em casos mais extremos, colocar bloqueadores nos navegadores de internet que você usa. Outras mais intermediárias, como sair das situações de ocasião, onde você deve deixar de seguir páginas ou espaços, canais que te tragam esse tipo de conteúdo que dá um gatilho, usando corpos femininos ou algo assim, que faça ativar a sua libido em um momento aleatório do seu dia a dia, trazendo novamente para esse hábito destrutivo. Enfim, eu dei esse exemplo aqui porque é o mais caro, geralmente, ao público masculino, certo? Controlar a sua libido. E de repente você já consumiu inúmeros vídeos sobre esse assunto. Já deve ser a 5ª, 6ª, 20ª, 50ª dica para você se afastar desse hábito, mas não praticou nenhuma delas. Você continua dormindo do mesmo jeito, acordando da mesma forma, sacando o celular, acessando os mesmos sites e consumindo o mesmo conteúdo.
E é por esse motivo que você deve ficar atento se você não está sofrendo do excesso de teoria. Porque o excesso de teoria vai acabar deixando você na inanição. Parece contraintuitivo, né? Geralmente a ideia de sabedoria é quando você acumula conhecimento demais e acaba se tornando um referencial, quando na verdade a sabedoria ela é aliando teoria com prática, gerando assim experiência, tentativa e erro. Saber o que funciona individualmente para você. E para isso você vai precisar individualizar a sua jornada de crescimento pessoal. Você vai pegar uma lista de dicas genéricas criadas para meio mundo, mas só praticando você vai saber se aquilo funcionou ou não para você, ou o que você deve adaptar. Então, apesar de eu produzir muito desse tipo de conteúdo aqui para ajudar aqueles mais desavisados ou dar insights novos, dicas, hacks ou sugestões de livro, no fim das contas, se você não aliar isso com uma vontade indômita de praticar, certamente você irá sofrer muito mais de ansiedade, olha que curioso, de ansiedade, porque você sabe o que fazer, mas não está praticando. Isso pode aumentar inclusive o sentimento de culpa. Você sabe que deveria dormir um pouco mais cedo para acordar um pouco mais cedo e então ter uma vida mais matinal, mas você vira e mexe, dorme às 2h pouca da manhã, 1h30 da manhã, quer dizer, você já tem a informação necessária daquilo que deve ser feito. Nada de novo vai entrar ou revolucionário vai entrar na sua cabeça. Basta começar de fato a praticar. Agora, provocando aqui um pouco vocês, eu acredito que um dos melhores hacks para você sair dessa inanição, do excesso de teoria que conteúdos de desenvolvimento pessoal acabam colocando na cabeça de muitos, é justamente você estar com aqueles que estão praticando. Exatamente. Muitas das vezes, pensamento de grupo, coletivo, onde pessoas motivam umas às outras e puxam umas às outras, ajuda você a quebrar esse ciclo. Nem tudo conseguimos fazer sós. Precisamos de pelo menos 1 ou 2 amigos, ou até mesmo espaços online de motivação mútua para que você realmente saia da sua bolha protegida de teoria e vá para a prática. Colocando como exemplo pessoal, às vezes eu sou assim. Eu tenho o hábito de correr numa pista local de uma vila olímpica aqui próximo de casa. E nem sempre eu estou afim de correr no horário que eu mesmo marquei para mim mesmo que irei correr. Então, geralmente, marcando com uma outra pessoa, eu vou lá e já mando uma mensagem, já acordo mais cedo. E isso justamente porque esse compromisso externo, marcado, combinado com um amigo, acaba me impulsionando a não falhar, a ser pontual, porque tem algo fora de mim me cobrando aquele prazo, me cobrando aquele hábito. Então, às vezes você acorda às 6h30 da manhã e olha, poxa, marquei de correr hoje. Ah, cara, mas eu não vou não. E, pô, marquei com fulano, se eu faltar, você acaba indo, vai, e quando tá lá na atividade, você, pô, ainda bem que eu não faltei. Porque o sentimento de culpa ia te consumir. Você mais uma vez teria falhado, mais um dia teria falhado. Então, para aqueles que estão no estágio muito agravado de excesso de teoria, é muito bom encontrar parceiros aí de evolução. O que não impede que, mesmo você não tendo eles, começar a sair da teoria e simplesmente praticar aquilo que você já sabe. Ou pelo menos salvar aquelas dicas essenciais e revisitá-las constantemente para não esquecer. E é isso que fazemos aqui em vários vídeos, inclusive, repetindo alguns termos para que você não esqueça sempre que se dá de cara com o nosso canal aqui. Inclusive, falando aqui de listas de leitura, né, se você ainda está no estágio 0, não tem informação suficiente ainda, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a minha lista de livros recomendados. Um filtro pessoal meu dos melhores livros de desenvolvimento pessoal atualmente disponíveis no BR, né? Salve o link ou salve os títulos, mas não esqueça de colocar em prática assim que ler. Convido vocês a acessarem nosso espaço de membros, onde lá tem um link para um grupo interno de homens com a mesma mentalidade de crescimento e informação útil. O grupo é apenas voltado para os alunos e é acesso vitalício. Uma vez lá dentro, será bem-vindo para ficar quando o tempo desejar. Bem, eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais. Desenvolvimento pessoal não pode ser a sua fonte de ansiedade e angústia. Se ela é, o excesso de teoria é o seu diagnóstico mais provável.